Começando esse culto, eu queria pedir que os irmãos abrissem as suas Bíblias em Hebreus 11, 1. Quem achou, levanta fazendo ler. 11, capítulo 1. 11, versículo 1. Amém? Todo mundo achou? Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. Aí, até aí. Obrigado. O que foi que falou? É a certeza das coisas que se esperam. Certeza das coisas que se esperam. A palavra esperam, ela está em qual tempo? Passado, presente ou futuro? No presente? No futuro. Se você espera algo, quer dizer que esse algo ainda não aconteceu. Então está no futuro. Só que a questão é, Paulo está falando para a gente ter certeza daquelas coisas que não aconteceram ainda. Como é que eu tenho certeza de algo se esse algo nem aconteceu? Já ouviram aquele ditado, não conta com o ovo antes de sair da galinha? Parece que está em total contradição com o que o Paulo diz, não foi? O que são essas coisas que Paulo diz para a gente ter certeza antes mesmo que elas aconteçam? Quais são essas coisas? Tá bom, vou ajudar os irmãos. Vamos lá, Filipenses 3:20. Amém? Amém mesmo? Todo mundo achou? Ainda estou ouvindo barulho de página. Certo? Acompanhe comigo. Filipenses 3:20 diz assim, ó. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Quais são uma das coisas que nós esperamos? Exatamente. E como diz aqui, ansiosamente. Só que não é só isso. Se os irmãos, por favor, leiam para mim Romanos 8:23. Quem achou pode ler, fazendo um favor. Quem achar primeiro pode levantar e ler. Romanos 8:23. Não somente ela, mas também nós, que temos as premissas do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de Cristo, a redenção do nosso corpo. Exatamente. Aguardando, no tempo devido, a redenção do nosso corpo. Então, em Filipenses, Paulo fala que nós esperamos ansiosamente a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Em Romanos, Paulo fala que a gente espera ou aguarda a redenção do nosso corpo. E se a gente ler lá em 2 Pedro 3:13, vai falar dos novos céus e novas terras que nós esperamos. Então, ou seja, quando Paulo fala em Hebreus 11:1, que é a fé, a certeza daquelas coisas que se esperam, ou seja, você tem certeza que algo que nem aconteceu ainda vai acontecer, ele está falando de quais coisas? Tá bom. O texto de Filipenses está em qual livro? Como que é o nome desse livro? O texto de Romanos está em qual livro? E o texto de 2 Pedro está em qual livro? Então agora eu vou fazer a pergunta de novo. Quais são as coisas que Paulo disse que nós temos que ter certeza que vão acontecer mesmo antes que aconteçam? Exatamente isso. As que estão escritas na... E o que é a Bíblia? É exatamente isso. Entenderam? Fé é a certeza das coisas que se esperam. Ou seja, de quais coisas? Das coisas que estão na palavra de Deus. Ou seja, que Deus disse que aconteceriam. As coisas que Deus disse que vão acontecer, nós temos que ter certeza que vão acontecer mesmo antes que aconteçam. Tipo a volta de Jesus, tipo a redenção, tipo os novos céus e as novas terras. Simplesmente porque Ele disse que aconteceriam. E como é que termina o verso? Fé, a certeza das coisas que se esperam e convicção. Continuem. Exatamente, é a convicção de fatos que não se veem. Os irmãos sabem o que significa a palavra fatos? O que é um fato? O que é, Milton? Mas não é qualquer acontecimento. Fato é um acontecimento, é algo cuja existência é inquestionável, uma realidade, uma verdade.
Se for um fato duvidoso, se for algo duvidoso, algo que poucas pessoas acreditam, não é um fato. Fato é uma coisa inquestionável. Isso, um fato real, entendem? É uma verdade, é uma realidade. Só que aí novamente vem a pergunta, Paulo fala pra gente ter convicção. O que é convicção? É uma outra palavra para certeza, ele só mudou a palavra. Mas é você estar firmemente você ter firmeza em uma crença, entende? Olha que interessante, eu dei uma pesquisada rápida na internet e a internet diz que não tem como você saber que algo é um fato, ou seja, que algo é inquestionável, se você não viu. Porque se ninguém viu, como você sabe que existe? Não é um fato, humanamente falando, não. Só que, novamente, se Paulo, inspirado pelo Senhor Espírito Santo, escreveu isso, então quais são os fatos que nós temos que ter certeza de que acontecem, ou estão acontecendo, ou já aconteceram, mas que nós não vimos? Quais são os fatos? Olha só, vou dar mais uma ajuda para os irmãos. Salmos 34, verso 7. Quem achou, pode ler. O anjo do Senhor acampa ao seu redor os que temem e os livra. Amém. Obrigado. Agora eu vou fazer uma pergunta bem simples. O anjo do Senhor se acampa ao redor dos que o temem e os livra. Alguém aqui está vendo um anjo? Levanta a mão quem está vendo o anjo. Bom, ninguém está vendo. Agora levanta a mão quem acredita que tem anjos aqui. Tá, como é que a gente acredita, incluindo eu no meio, se nós não vemos? E por quê? Por que o senhor tem fé? Ou seja, por que o senhor tem certeza de que tem um anjo aqui? Isso, entenderam? Porque está escrito na Bíblia. Porque a palavra de Deus diz que o anjo do Senhor se acampa ao redor de quem os temem e o livra. Irmão Milton? Exatamente. Entende? Por quê? Exatamente. Por que certeza na Bíblia? O Senhor mesmo respondeu para mim. Porque a Bíblia é o quê? Exatamente. É isso, entende? A Bíblia, ela só é confiável porque ela é a palavra de Deus. Se a palavra de Deus tivesse outro nome que não Bíblia, aquele outro nome seria confiável, entende? Ela só é o que é porque é a palavra de Deus. Então o que eu quero mostrar para os irmãos é que fé é a certeza na palavra de Deus. Porque são coisas que esperam, mas não são qualquer coisa. Entende? São as coisas que estão escritas na palavra de Deus. E é a convicção de fatos que não se veem. Mas não é qualquer fato que você não vê. Porque tem um monte de gente aí, eu posso citar os ateus. Os ateus têm muita fé, só que em coisa errada. Porque ninguém viu o Big Bang. E eles acreditam que existiu uma explosão que criou tudo há 4 bilhões de anos atrás. Isso é fé, só que é uma fé errada. Então, a gente tem que ter fé em fatos, mas qual fatos? Os que estão na palavra de Deus. Então, o que eu quero mostrar para os irmãos é que fé está totalmente baseada e fundamentada na palavra de Deus. É por isso que Paulo, em Romanos 10, 17, diz que a fé vem pela palavra de Deus. É simplesmente porque isso, porque sem a palavra de Deus não tem como ter fé. É daí que vem. E é por isso que em Romanos 11, 3 está escrito que pela fé entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus. A palavra de Deus, para quem veio domingo, eu mostrei um pouco para os irmãos, ela é criativa. Ou seja, a partir do momento em que ele fala, a coisa que ele falou acontece, aparece, se autocria, simplesmente porque ele falou. A palavra de Deus é assim, ela é autorrealizável. Ele não precisa fazer a sua palavra valer. Ele não precisa fazer nenhuma ação, ele simplesmente fala e o que ele falou acontece. E essa é a diferença entre a palavra de Deus e a palavra do homem. Por quê? O homem, quando fala alguma coisa, ele tem que fazer o que depois? Ele tem que fazer uma ação. Entende? Só para eu dar um exemplo bem simples para os irmãos. Se o homem fala que vai construir uma casa, se ele falar e ficar sentado de braço cruzado, o que vai acontecer? Vai ser construída a casa?
se ele for pedreiro, se ele não começar a construir, se ele não contratar alguém, se ele não ir atrás de uma pessoa, se ele não for comprar o material, a casa vai ser construída? Não. Então o homem, quando ele fala alguma coisa, logo depois de falar, ele precisa fazer uma ou várias ações. Ou seja, ele precisa fazer a sua palavra valer. Com Deus não é assim. Deus, o Senhor Deus, no momento em que ele acaba de falar algo, esse algo acontece. A gente viu no primeiro capítulo de Gênesis. Deus falou, haja luz, e aconteceu o quê? Deus disse, haja firmamento, e aconteceu o quê? Houve o firmamento. E assim com toda a criação ali, nós vemos Deus falou e aconteceu o quê? Aconteceu, e assim se fez. E é isso. Esse é um dos motivos, porque Paulo fala lá em Hebreus 6,18, que é impossível que Deus minta. Não é só porque Deus não quer mentir que é impossível que ele minta. É impossível que ele minta porque realmente não dá. Porque imaginem comigo. Imaginem um ser que tudo que ele fala acontece. Tudo que ele fala vira realidade. Tem como esse ser mentir? Não tem. Porque imagina só. Vamos pegar na criação de novo. Não existia luz. Se por um acaso existisse algum humano ali e ele falasse, existe luz, ele estava mentindo ou dizendo verdade? Ele estava mentindo, porque ainda não existia. Só que Deus fez a mesma coisa. Ele falou, haja luz, e aconteceu o quê? Ele estava mentindo? Não, porque quando ele acabou de falar, a luz apareceu. Então Deus, um dos motivos que ele não pode mentir é porque a palavra dele tem um poder criativo. O que ele fala vira realidade. O homem pode mentir porque ele pode falar coisas que não são realidade, o que é uma mentira. Deus não. Então a palavra de Deus, ela é toda poderosa. Ele não precisa fazer mais nada, simplesmente falar. Entenderam? É por isso que em Hebreus 4:12 está escrito que a palavra de Deus é viva e eficaz. Tá bom. Isso era só uma recapitulação de domingo que eu queria fazer com os irmãos. Só que o que eu quero realmente falar com os irmãos começa agora. Leiam, fazendo um favor, 1 Tessalonicenses 2:13. Diz assim: também agradecemos a Deus sem cessar o fato de que, ao receberem de nossa parte a palavra de Deus, vocês a aceitaram não como palavra de homens, mas conforme ela verdadeiramente é, como palavra de Deus. Aí, vamos deixar por aqui por enquanto. Então, Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, ele está escrevendo que ele agradece a Deus continuamente, ou seja, diariamente, porque quando eles, ou seja, Paulo e os que ajudaram ele a pregar a palavra lá para os Tessalonicenses, lá na cidade de Tessalônica, eles aceitaram a palavra, mas não como palavra de homem, ou seja, não como uma palavra que pode ser mentirosa. Eles aceitaram como ela verdadeiramente é, como palavra de Deus, ou seja, uma palavra que é autorrealizável, uma palavra que ela mesma realiza o que ela diz que vai fazer. Agora, o interessante é como termina o verso. Terminando, diz assim: que atua com eficácia em vocês, os que creram. Então, essa palavra, que é a palavra de Deus, que é autorrealizável, que é criativa, ela atua, ou em outras traduções, ela opera em vocês. Mas é em qualquer um? Não, é nos que creram, ou em outras palavras, nos que têm fé. Aqueles que têm fé, ou seja, aqueles que acreditam, que têm certeza de que a palavra de Deus é poderosa para fazer o que ela diz que fará, e confiam somente na palavra para fazer o que ela diz que fará, esses, a palavra de Deus atua em nós. Não conosco, não por nós, mas em nós. É assim que funciona. Leiam comigo agora Filipenses 2:13. Pois Deus, que atua em vocês, tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. Novamente aqui outro texto falando que atua em vocês, ou seja, em nós que somos a igreja, tanto querer como o efetuar, ou seja, o realizar. Ou seja, a palavra de Deus, se nós tivermos fé, se nós tivermos certeza do que ela pode fazer e confiar somente que ela pode fazer aquilo, ela atua em nós.
Assim como Cristo em nós, como fala em Colossenses, assim como o poder que atua em nós, como fala em Efésios. Mas o mais interessante, assim como Maria. Os irmãos lembram qual foi a resposta que Maria deu para quando Gabriel apareceu para ela e falou tudo o que ia acontecer com ela? Uma coisa que era impossível de acontecer, uma mulher que não tinha relações sexuais ter um filho. O que foi que ela disse para o anjo Gabriel? Alguém lembra? Não, no final. Depois de que Gabriel falou tudo, qual foi a última frase que ela disse? Cumpra-se em mim conforme a tua palavra. Vocês viram que ela falou igualzinho Paulo em todos esses textos? Cumpra-se em mim conforme a tua palavra. De quem era aquela palavra que o anjo Gabriel falou? Era dele mesmo? Era de quem? Exatamente. E Maria percebeu isso. Essa foi a diferença entre Maria e Zacarias. Por quê? Porque o anjo Gabriel, o mesmo anjo, quando apareceu com Zacarias, com a mesma mensagem de que ele teria um filho na sua velhice, um milagre quase tão grande como o de Maria, ele falou o quê? Como é que eu vou saber que o que você está dizendo é verdade? Aí o anjo Gabriel falou o quê? Poxa, Zacarias, eu sou Gabriel. Eu estou à direita de Deus a todo momento. Por causa disso você vai ficar mudo. Agora aconteceu o quê? Com Maria foi diferente. Por quê? Por que essa diferença entre Zacarias e Maria? Hã? Exatamente. E não duvidar é o quê? É ter certeza. E ela pediu o quê? Quando ela teve certeza, ela pediu: cumpra-se em mim conforme a tua palavra. Ou seja, cumpra-se em mim conforme a palavra de Deus. Ou seja, o que Deus falou, que Ele realize em mim. Não é Deus falar e depois que Ele fala, nós vamos realizar o que Ele falou. Não funciona assim. Ser humano nenhum consegue fazer isso. Prova disso é nós. Levanta a mão aqui para mim, quem guarda todos os 10 mandamentos. Mas Deus nos manda? Deus não manda a gente guardar os 10 mandamentos? Então por que nós não cumprimos? Sabe por quê? Porque esse é um dos nossos problemas. Nós queremos fazer por nós mesmos. Deus fala e a gente lê o que Ele quer e a gente fala, não, agora eu vou fazer o que Deus quer. Agora eu vou fazer a vontade de Deus. Não funciona assim. Enquanto nós pensarmos assim, nunca vamos fazer a vontade de Deus. Temos que ser como a Maria, que nessa época aqui era muito, muito jovem. Ela falou o quê? Cumpra-se em mim, ou seja, o Senhor é quem vai cumprir em mim a tua palavra. Através de mim, a sua palavra. Ele falou, Ele vai cumprir em mim. É desse jeito que funciona. Os irmãos entendem o que eu quero dizer? Quer ver? Eu vou dar o mesmo exemplo que eu dei no domingo. Lembra do centurião? Que o servo dele estava sofrendo de paralisia, estava quase morrendo? Depois que Jesus falou para ele, vai e seja conforme a tua fé, ou seja, em outras palavras, o seu servo está curado, para onde o centurião foi? Para onde? Foi para a casa dele, não foi? Isso era o quê? Esse ato que ele fez era um ato de quê? De fé. Porque se ele não tivesse confiado no que Jesus disse, uma das coisas que ele poderia ter feito era ter saído dali e ter ido atrás de um médico, em vez de ter ido para casa. Porque quando ele vai para casa, ele confiou que Jesus curou o servo dele naquele exato momento. Mas ele não foi atrás de um médico, ele foi para casa. Isso é um ato de fé. Ou seja, um outro exemplo, bem parecido com esse, é daquele pai, que foi quando Jesus estava lá na cidade de Caná, e ele morava em Carfanaum, ele foi até Caná, porque o filho dele também estava morrendo, e pediu para Jesus curar. E aí Jesus falou, vai porque teu filho vive. Os irmãos lembram o que acontece depois? O testemunho fala que entre Caná e Carfanaum não era uma distância tão grande. Se ele quisesse, ele poderia ter chegado no mesmo dia na cidade dele. Mas a Bíblia fala que ele chegou só no outro dia. Sabe por que ele chegou só no outro dia? Porque quando Jesus falou, vai, teu filho vive, ele confiou. Então ele não foi apressado para casa. Ele foi tranquilo, aproveitando o caminho, diz o testemunho. E quando ele chega perto da sua casa, que os seus servos vêm, e os seus servos contam para ele que o filho dele estava bem, a febre tinha passado, fala que os servos até estranham porque não vê surpresa no rosto dele. E sabem por que não veio surpresa? Porque ele tinha certeza absoluta de que o filho estava curado. A única dúvida que ele tinha foi a pergunta que ele fez. A que hora ele foi curado? A que hora a febre passou?
Aí eles falam, cerca da hora sexta, que é o meio-dia para nós. Então, ele tinha certeza que o filho estava curado. A única dúvida era qual hora. E ele viu que a mesma hora que o filho dele foi curado foi exatamente a mesma hora em que Jesus falou, o teu filho vive. Então, ou seja, esses dois, eles tiveram fé. Eles sabiam que Jesus poderia fazer aquilo, por isso foram até Jesus. Só que depois que Jesus fala, eles confiam somente na palavra. Eles não tentam ajudar Jesus. Ah, não. O centurião, por exemplo, não, Jesus falou que ele está curado, mas eu vou chamar o médico, né? Porque vai que ele não está, aí o médico já está lá. Ou o pai, em vez de ter demorado, falou assim, não, eu vou correndo, porque Jesus falou que ele está curado, mas vai que ele não está, se eu chegar lá um pouquinho antes, eu ainda posso fazer alguma coisa. Eles não fizeram isso. Por quê? Porque eles confiaram somente na palavra. Eles entenderam que depois que Deus fala, ser humano nenhum pode ajudar. A única coisa que nós temos que fazer é a mesma oração que Maria. Cumpra-se em mim a tua palavra. Ou seja, se o Senhor falou isso, eu acredito. Então faz em mim. Me faz fazer isso. Por exemplo, na questão dos mandamentos. O Senhor falou que é para guardar os 10 mandamentos porque é para o nosso bem, só que eu não consigo. E ser humano nenhum, pecador do jeito que a gente é, consegue fazer isso. Então nós temos que fazer o quê? Pedir para Deus fazer nós guardarmos em nós. Com isso, irmãos, eu não estou querendo dizer que não tem obras. Na verdade, eu estou querendo dizer exatamente o que Paulo falou em Romanos 3:1. Anulamos a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. O que Paulo estava querendo dizer aqui? Paulo estava querendo dizer que a fé não anula a lei. Pelo contrário, o único jeito de guardar os 10 mandamentos é por meio da fé. E fé vem da onde? Pela palavra de Deus. Ou seja, o único jeito de guardar os 10 mandamentos e ser considerado justo diante de Deus é por meio da sua palavra. Então, justificação pela fé são duas coisas. Justificação e fé. Justificação é o ato de ser tornado justo. Então, o que acontece? Como seres pecadores como nós, somos justificados, ou seja, transformados em justos, por meio da fé. Então, justificação é justiça. E nós não temos isso, irmão. Vários textos na Bíblia nos dizem isso. Salmos 14, verso 3 diz que não há um justo sequer, não há ninguém que faça o bem. Romanos 3, 23 diz que todos pecaram e por isso todos carecem da glória de Deus. E mesmo quando nós fazemos alguma coisa de bom, Isaías diz o quê? Isaías 64, 6 diz que todas as nossas boas obras são como um trapo de imundícia diante de Deus. E sabe por quê? Provérbios responde. Provérbios 21 fala que as pessoas ou os seres humanos olham para as obras. Deus olha as intenções. Ou seja, o que foi que te motivou a fazer aquela boa obra? Quer ver um exemplo bem claro de como nós somos espiritualmente? Na época de eleição, quem é a pessoa que mais faz obra boa no mundo? Político, não é? Na época de eleição, se você quer conseguir alguma coisa, é só falar com quem? Com um político. É a melhor pessoa do mundo, só faz coisa boa para todo mundo. Mas ele está realmente interessado no seu bem? Ele está fazendo aquilo de coração? Ele está fazendo aquilo só pensando no próximo, sem pensar nele mesmo? Assim nós somos espiritualmente. Assim são as nossas boas obras. As nossas boas obras sempre estão manchadas com o orgulho, com o egoísmo. Nós sempre fazemos alguma coisa de bom esperando algo em troca. Sempre tem alguma coisinha. É por isso que as nossas boas obras são como trapo de imundícia diante de Deus. Porque Deus não olha só para a obra. Ele olha o que motivou aquela obra. Ele olha a intenção. Por que você está fazendo aquilo? E aí ele realmente vê o porquê você está fazendo aquilo. E dessa maneira, nenhum aqui é justo. Nem mesmo ninguém. Porque nós fazemos por orgulho. Nós fazemos por vaidade. Nós somos egoístas. E é por isso que precisamos ser justificados. Só que olha que interessante. Somos justificados pela fé.
E a fé vem pela palavra de Deus. Então, justificação pela fé nada mais é do que a justiça que vem através da palavra de Deus. É assim que funciona. Lembra? A palavra de Deus na criação, ela criou, houve uma época em que não existia mundo nenhum. Porque o universo foi formado pela palavra de Deus. Não existia. E nem a matéria, nem a partícula, nada que pudesse formar um mundo. E quando Deus fala, tudo vai surgindo. O que é e do que ele é formado. Foi assim na criação. E olha que interessante. Quando Jesus esteve aqui na Terra, também foi assim. Ele curou doentes, purificou leprosos, fez paralíticos andarem, perdoou pecados, acalmou a tempestade, ressuscitou mortos por meio da sua palavra. Tanto na criação, quando ele esteve aqui na Terra, foi por meio da sua palavra. E esse mesmo Jesus Cristo que fez isso lá na criação e fez isso quando esteve aqui na Terra, é o mesmo Jesus que faz da mesma maneira na redenção. É assim que funciona com o ser humano. O ser humano, que nem nós, lá dentro de nós, só tem trevas, só tem pecado, só tem egoísmo e orgulho. Mas quando Deus fala a palavra que justifica, surge algo que não tinha ali antes. Assim como foi na criação. Surge algo que não existia. E olha que interessante, ele fala. Quer ver só? Romanos 3, do 23 ao 25. Leiam para mim. Perdão, quem tem a King James? Alguém tem a King James? Tem? Daniel, lê pra gente, fazendo um favor então. Romanos 3, do 23 ao 25. Os pecados estão culpados da glória de Deus, justificados livremente pela sua graça, através da redenção que é Jesus Cristo, a quem Deus estabeleceu para ser propiciação através da vida do seu sangue, para declarar a sua justiça com a remissão dos pecados, com passar na paciência de Deus. Amém. Obrigado. Eu pedi que lessem na King James, porque essa é a única tradução que no verso 25 ela diz, para ser declarada a sua justiça. O que é declarada? Para ser falada, anunciada, para ser proclamada, como é em outras traduções. Ou seja, assim como foi na criação, assim como foi quando Jesus esteve aqui na Terra para curar as pessoas, fazer os milagres que ele fez, assim é que nós vamos ser tornados justos. Como Daniel acabou de ler para nós em Romanos, pela sua justiça declarada, pela sua justiça falada. A partir do momento que ele fala, nós somos tornados justos. Mas tem que ter uma coisa no meio. E o que é? A fé. Nós precisamos acreditar. Nós precisamos ter certeza que Deus é tão poderoso, mas tão poderoso, que simplesmente quando Ele fala, um ser pecador como eu, que só sabe fazer o que é mal, que só gosta de fazer o que é errado, depois que Ele fala, se eu acreditar, eu vou ser justo. E não é justo diante de qualquer um. Não é justo diante de um homem. Não é justo diante de um juiz. Não é justo diante de uma igreja. É justo diante de Deus. É isso que diz o verso áureo. Os irmãos lembram qual foi o verso áureo que a gente leu? Não foi. Hebreus foi o primeiro texto. O verso áureo foi Romanos 5, verso 1. Justificados pela fé, temos paz com Deus, mediante o nosso Senhor Jesus Cristo. Os irmãos viram? Justificados, ou seja, tornados justos, mediante, ou seja, pela fé, pela palavra de Deus, temos paz com Deus. Ou seja, Deus quer que nós sejamos salvos. Para sermos salvos, temos que estar em paz com Ele. Só que Ele sabia que nós nunca íamos conseguir fazer isso por nós mesmos. Então Ele faz o quê? Ele faz a gente se tornar justos mediante a sua palavra. É pela sua palavra que nós somos transformados em justos. Nós precisamos ter fé. Assim como foi com Abraão. Creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Abraão precisou fazer alguma obra? Não, irmãos, não. Abraão não precisou, era para ser simples de responder. Abraão fez as obras que ele fez porque primeiro ele teve fé. Não é as obras primeiro e depois vem a fé. É o contrário. São a fé que faz você ter as obras.
Se não ter fé, nunca vai fazer as obras que Deus quer. As únicas obras que nós vamos fazer sem fé é a que Isaías fala, as que são um trapo de imundícia. Agora as obras que Deus realmente quer, que Ele realmente considera como boas, como justas, só são por meio da fé. Ou seja, quando deixamos a palavra de Deus atuar em nós. E como fazemos isso? Como deixamos a palavra de Deus atuar por meio de nós? Pedindo. O que diz em Efésios 2:8? Somos salvos pela graça, mediante a fé. E isso não vem de vós. Vem de quem? É dom de Deus. Ou seja, nós somos salvos pela fé. Só que olha que interessante. Nós não temos fé. Isso é dom de... E se é dom de Deus, para nós conseguirmos, nós temos que fazer o quê? Pedir. É difícil? É difícil isso? É por esse motivo que a irmã White diz quão fácil é alcançar o céu. É por esse motivo que Lutero diz, quando olho para Jesus, não vejo como me perder, mas quando olho para mim mesmo, não vejo como me salvar. Ou seja, quando olho para Jesus, que é o autor e o consumador da fé, e eu peço para Ele, Ele me dá. E Ele não dá pouco. Porque coisas boas, Jesus nunca dá pouco. Ele dá e dá com abundância. E quando nós temos fé com abundância, aí a palavra de Deus opera por meio de nós. E aí nós vamos cumprir, guardar os 10 mandamentos como Deus quer que nós guardamos. Aí nós vamos santificar o sábado, porque só seres santos santificam alguma coisa. Aí nós vamos fazer as boas obras que Deus quer que nós façamos. Somente assim. Mas primeiro temos que pedir a fé para Deus. Falar, Senhor, eu não tenho. E eu nem quero ter, porque eu sou pecaminoso. Mas, como foi falado em Filipenses, opera em mim o querer. Me dá vontade de ter fé. E opera em mim o realizar. Lá em Efésios está escrito que Deus, Ele pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou mesmo do que pensamos. Se a gente chegar ao ponto de pedir, imagina o que Deus pode fazer conosco. Mas nós temos que fazer o quê? Como foi falado na lição, com o coração aberto. Nós temos que falar a verdade para Deus nas nossas orações, ser sinceros. Senhor, eu sou assim, 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 assim. Eu não gosto de fazer a tua vontade, eu sou pecador. Sabem o que é pecador, irmãos? É inimigo de Deus. É isso que nós somos, pecadores. Só que para nós sermos amigos, para sermos filhos de Deus, como diz a palavra dele, do que nós precisamos? Precisamos abrir o jogo com ele, falar a verdade, não porque ele não sabe, mas para que nós possamos deixar ele trabalhar em nós. Porque ninguém vai pedir algo quando não sente necessidade. Se eu acho que eu já tenho algo, eu não vou pedir. Eu só peço o que eu não tenho. E esse é o maior problema de Laodiceia. Porque Laodiceia acha que tem tudo. Só que não tem. Então, para nós mudarmos a situação, para que Deus mude a nossa situação, o primeiro passo é pedir para Deus que Ele nos dê o colírio, para que enxergamos quem nós realmente somos. É pedir para Deus fé, porque nós não temos. É pedir para Ele que Ele nos dê a vontade, que Ele faça em nós o seu querer. É assim que funciona. E somente assim, quando nós entendermos isso, quando nós praticarmos isso, estaremos cultivando a fé. Quem não estava aqui domingo, no começo do culto, eu li um texto da irmã White, da Hebe, que ela fala que entender o que a Bíblia diz sobre a nossa necessidade de cultivarmos a fé é o maior conhecimento que pode ser adquirido. Ou seja, cultivar a fé, meus irmãos, é isso. É depender somente da palavra de Deus. É confiar somente na palavra de Deus. Não tenta fazer por você mesmo. Não tenta, Deus pediu, por exemplo, que nem a gente estava citando, para mim parar de tomar café, então eu vou parar de tomar café pela minha própria vontade. Não vai funcionar. É pelo poder de Deus. Cada um tem a sua fraqueza. Não tenta vencer a sua fraqueza sozinho, porque não vai dar certo. É Satanás quem quer que você faça isso. Porque aí você sempre vai ser derrotado por ele. Exatamente, vai chegar uma hora que de tanto perder, você não aguenta mais e desanima. E é isso que ele quer.
Agora, se você for na sua fraqueza pedir força para Deus, falar: Senhor, eu não consigo, faz em mim, me dá fé para saber que a tua palavra é toda poderosa e confiar somente na tua palavra para vencer isso, aí, irmãos, aí é diferente. Porque aí não é você quem vai estar guerreando com Satanás. Sabe quem vai estar guerreando com ele? É Deus por meio de você. É Jesus Cristo em você guerreando com Satanás. E aí, não tem diabo que consegue vencer isso. Porque ele é todo poderoso. E é isso que eu quero que realmente aconteça conosco. Um reavivamento da verdadeira plenitude. Justificação pela fé. Espero que cada um de nós aqui sejamos justificados, tornados justos, mediante a palavra de Deus. Mas para isso, precisamos primeiramente pedir fé para Deus. Quando fizermos isso, a vida começa a mudar. Amém?